E agora, para fechar, Pedro, não tem como a gente não falar do Neymar, né? O Neymar aí voltou ontem, jogou 15, entre 15 e 20 minutos, né? Era um jogo que ele tinha que entrar, a gente já tinha falado assim, ganhando, perdendo, empatando, sendo goleado, dando goleada, ele tinha que entrar. E Uhum. mostrou por que ele precisava entrar, porque ele está completamente fora de ritmo, que é É, absolutamente normal. Né? Não dá para você guardar um cara sem ritmo para entrar no jogo que você precise ali de uma dinâmica, de uma intensidade maior. E eu acredito que esse vai ser o papel do Neymar, cara. Não vejo um Neymar titular da seleção. Acho até injustiça dentro de tudo que a gente está falando você enfiar o Neymar ali. Acho que o Neymar tem que ser esse cara do segundo tempo mesmo, esse cara que, sim. né, pode desequilibrar ali, mas ele precisa de ritmo para ser esse cara desequilibrante, né? Ele não pode ser um cara que fique sem ritmo em campo. Mas gostei, acho que na tendência ele entrou bem, acho que ele vai ser esse cara como o Cunha, vai puxar uma marcação, vai abrir um espaço para o Vini Júnior, e ele vai se associar, ele vai ser esse cara associativo, né? Esse cara que a Sim. gente queria que o Rafinha fosse, se associasse com todo mundo, o Rafinha não consegue, vai ser esse cara que vai ser esse cara que vai ser, aí eu acho que talvez esse é o Neymar, como o Cunha tem sido, três jogadores no meio, para dar essa consistência no meio de campo. Acho que o 4-2-4 caiu por terra, de fato, pode entrar em algum momento do jogo, mas pouco provável. É, e o Neymar, eu acho que o Neymar briga com o Matheus Cunha. Ali eu acho que vai ser isso, e o Igor Thiago ficou pro momento que precisar, sei lá, tá perdendo, precisa colocar alguém ali na área para dar uma pressão, mas acho que o Igor Thiago teve a chance, perdeu, e agora tá tocando Neymar e Cunha deve brigar ali. Matheus, é uma entrada que a gente vinha falando que era necessária ele ter entrado justamente para a gente entender como o Ancelotti pensa ele, entender como está o estado físico dele, né? Porque realmente, não sei exatamente quanto tempo ele ficou parado, mas um mês e meio parado, para um atleta de alto rendimento como são os nossos jogadores, é muito tempo, né? É um ritmo que você perde muito grande. E realmente ele entrou bem lento, bem pesado ainda, mas é uma coisa que vai se adaptando, né? Um pensamento que eu queria trazer sobre o Neymar, Matheus, era o seguinte: eu fiquei refletindo ontem, durante o jogo e depois da partida também, sobre a necessidade, em qual necessidade o Ancelotti colocaria o Neymar num jogo de mata-mata, né? Porque agora a competição tende a ficar cada vez mais tensa, cada vez o jogo mais truncado, né? E eu fiquei pensando, poxa, um jogo, por exemplo, contra um possível jogo contra o Japão na próxima fase, né? Vamos supor que está 1-1 ali no segundo tempo, um jogo difícil. Ah, o Brasil está explorando mais a bola aérea. Põe o Thiago. Ah, o Brasil está precisando abrir, alguém de velocidade, alguém de drible para abrir a zaga. Tem o Luiz Henrique com velocidade, força, né? Tem o Endrick, né? E eu fiquei pensando, qual momento do jogo é o momento de colocar o Neymar, sabe? Quando o jogo vai pedir o camisa 10. E eu fiquei pensando, fiquei um pouco em dúvida, assim, não tem uma resposta ainda na minha cabeça. Eu acho que é um cara que tem muita qualidade, então ele tá aí para ajudar o time, né? Claro, por exemplo, fazendo a função do Matheus Cunha, num caso de cansaço do Matheus, né? Um jogo que já tá, né, não tão truncado, mas eu não sei onde encaixar o Neymar num jogo difícil pela seleção, que eu acho que é um jogo que a gente vai acabar passando nas próximas fases, né? Porque tende a dificultar a competição. Então, eu queria até te perguntar o que você acha sobre isso, porque eu fiquei com essa dúvida. O ritmo do Neymar é uma coisa que vai melhorar, as pessoas estavam muito criticando a velocidade dele. Eu acho que isso é com o tempo, ele está voltando de lesão, não tem como pedir para ele estar mais rápido do que isso. Mas, mesmo em questão de função mesmo do jogador atual, onde encaixar ele nesse jogo mais complicado para a seleção? Cara, é uma boa pergunta, um bom questionamento. Acho que isso gera N debates. Realmente, eu não vejo o Neymar sendo titular da seleção. Não acho hoje ele com espaço para ser titular. Uhum. Pô, entrada no segundo tempo, ok. Jogador que muda jogo, ok. Acho que isso aí todo mundo concorda. Eu acho que depende, igual você falou, depende muito do jogo. Acho que vai depender muito dos adversários também. Não tem como a gente prever. Mas para mim, é um Neymar que, volto a dizer, o Neymar de 26 da seleção brasileira precisa fazer a função do Messi. De novo, função.
Não estou dizendo que é habilidade, história do futebol, nada. Função. Neymar precisa fazer a função do Messi. Qual a função do Messi hoje na seleção argentina? Um cara que fica na entrelinha, um cara que ele vai ter 20 metros de arranque ali e vai decidir o jogo. Ou numa finalização, ou no toque, ou numa distribuição, ou ele vai ter que trazer dois jogadores para marcar e vai abrir espaço para alguém. Então, é esse encaixe que eu espero que o Ancelotti faça para o Neymar. É aonde eu acho que o Neymar pode encaixar. Aí, para isso, cara, ele vai precisar fazer algum sacrifício. Ou ele vai ter que sacrificar alguém no meio e jogar com dois jogadores no meio para manter três atacantes ali em condições, porque o Messi ele tem um associativo ali, ou com o Julián Álvares, ou com o Lautaro, ele tem um jogador ali para jogar. Então ele não pode fazer a função do Cunha, porque senão vai ficar sem, a não ser que jogue próximo do Vini. Aí é aquilo que a gente falou. O Douglas Santos faz essa abertura da linha de 5 para dar essa, né, para dar essa amplitude pelo lado esquerdo, e o Vini recua para ser esse jogador mais por dentro junto com o Neymar. Ou então pode ser o Neymar com o Igor Thiago, o Neymar com o Cunha também, mas aí ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu abriria a mão da direita, nesse caso. Talvez eu abriria a mão de um jogador aberto pela direita, porque aí você pode ter um Paquetá que pode ir por ali, você tem um Bruno Guimarães que pode ir por ali. Não é o ideal, você não vai buscar profundidade, você não vai buscar o jogo pela direita com esses caras ali, porque eles não vão ter velocidade. Talvez fique um jogo até um pouco mais burocrático, com muitas bolas no Vinícius. Mas é aquilo, cara, no jogo associativo, Vinícius, Neymar, Matheus Cunha, alguma coisa pode sair, cara. Né? Você tem uma alta possibilidade de sair alguma coisa dali. Então, acho que isso tudo depende. Só que, ao mesmo tempo que ele é difícil da gente imaginar qual vai ser a função certa, você imagina, taticamente, a quantidade de opções. Olha quantas opções a gente trouxe. Acho que essa é a grande vantagem da seleção de hoje. Ela te dá muitas possibilidades. Agora, é óbvio, é o mata-mata, é 90 minutos. Pode não dar certo nada. São escolhas. O Ancelotti pode escolher errado. Né? Isso aí, ele é humano também, por mais que seja um cara completamente vivido no futebol. Mas eu penso nisso, cara. Eu acho que o Neymar são essas características. Precisa emular o Messi. Como que se emula o Messi? Ele jogando próximo de alguém. Quem vai ser esse próximo? Pode ser o Vini. Então ele fica no lugar do Cunha, joga o Vini por dentro, uma dupla de ataque mesmo. Neymar e Vini Júnior. E os dois ali se associando por dentro. Pode funcionar, e de fato você pode ter o Ryan aberto pela direita para ser essa válvula de escape também, com o Douglas Santos fazendo essa função por trás e ter esse jogador que pife o Neymar. Eu não vejo uma outra possibilidade para o Neymar ser útil na seleção que não seja dessa forma. É ele puxar para abrir espaço para alguém. Acho que ele, na função do Cunha, totalmente ali, ele precisa desse jogo mais associado por dentro com o Vini Júnior. Eu concordo. E essa associação com o Vinícius funcionou ontem, né? A gente viu pouco do Neymar, né, em campo, foi um período curto de tempo, mas ele se associou bem, né? Achou bons passes, teve até uma achada bonita dele ali na área, teve uma boa troca de passes com o Vinícius ali, assim, mais grudado na esquerda, né? Mas assim, teve uma boa associação com o Vinícius, então acho que esse pode ser o caminho, sim. Eu realmente não vejo muita possibilidade diferente.